Que a gente tem aqui, na verdade, a história, desde o primeiro presidente, né, da Sociedade Rural Brasileira, onde a gente percebe aqui claramente a dimensão e a importância, né, da rural. Isso aqui, na verdade, é um cartão postal, né, de São Paulo, se a gente for analisar. Dá uma olhadinha aqui, você vê aqui o viaduto do Chá, da prefeitura, aqui atrás nós temos a coisa. Aqui é o Teatro Municipal, dá uma olhadinha aqui, a Praça Ramos de Azevedo. Então nós estamos aqui praticamente num cartão postal, né, de São Paulo. Os governos vão passar, a rural vai continuar, as terras vão continuar do mesmo jeito. Então a defesa dessa propriedade privada, a defesa do desenvolvimento do interior e do rural e a defesa do empreendedor rural propriamente dita, que está em cima da produção, é o nosso lema. Souza Queiroz, Figueira de Melo, Sampaio Vidal e assim por diante, vai até chegar na Teresa Vendramin, que é o lugar para pôr o chapéu e colocar também o guarda-pó e os casacos e tal na época, né? Continua aí. Nós estamos prestes a comemorar o 3º centenário do café e esse quadro representa o segundo centenário. Era 1927, a gente está indo para 2027, está indo para o 3º centenário aí. Você sabe que você tem uma vantagem, Sérgio, porque já chegou a tal da inteligência artificial. No seu quadro você vai estar novinho, a gente vai fazer um Sérgio diferente. Cristão. Sem dúvida, né? Isso aí esses dias até eu pensei em trocar de lugar, mas no fim isso aí já está aí já mais muito para dar sabedoria também, né, Sérgio? Sabedoria nas decisões. Isso diariamente eu peço para que Cristo ressuscitado nos traga, nos mostre sempre o caminho certo, né? E com certeza ele tem feito isso até agora, né? Pessoal, mais um episódio do Poder do Campo, direto da Sociedade Rural Brasileira aqui em São Paulo. Temos o prestígio aqui de estar acompanhado. Eu e a co-host do podcast, Letícia Perfeito, a gente está aqui com o Sérgio Bortoloso, que é o presidente da Sociedade Rural Brasileira, produtor rural. Marcelo Junqueira, que é nosso vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, e eles estão aqui recebendo a gente na sede da Rural para contar um pouco a história e apresentar essa sede maravilhosa, clássica, épica, que conta um pouco da história do agro brasileiro. Foi fundada em 1919 e a gente vai fazer um tour aqui e mostrar tudo para vocês. Então, queria já começar agradecendo. Sérgio, obrigado. Marcelo, obrigado por estar recebendo a Pujante aqui. O Poder do Campo, ele tem essa missão, né, de contar a representação do que o agro tem e para toda a nossa base que está pulverizada em todos os estados do país, com advogados, juristas que já estão especializados no agro ou que querem se especializar. Então, obrigado pela recepção aqui. É um prazer enorme receber a Pujante aqui e eu acho que a Pujante entra aqui na Rural pelo caminho certo, pela porta certa, que é o Wander, né, que além de ser uma pessoa extremamente importante, nos auxilia demais nas propostas, nas causas da sociedade rural, também é conselheiro da Rural agora, né? Além de vir da Rural Jovem. Mas também eu quero dizer que nas próximas 8 horas, porque para falar de 107 anos de história, vai demandar 8 horas, né, Marcelo? Vamos fazer uma minissérie disso aqui. Mas é brincadeira à parte, é muito bom, viu? Muito bom ter vocês aqui. A gente tem acompanhado o trabalho que a Pujante tem feito, o serviço que tem prestado para o nosso setor como um todo. E mostrar a sociedade rural brasileira, a nossa sede, vai ser muito importante e vai ser muito prazeroso para nós, né, Marcelo? Acho que sim, e como o Sérgio estava falando, nós temos sempre buscado trazer a tecnologia, trazer o conhecimento e a parte jurídica para dentro do campo. Na verdade, a Rural foi fundada no período áureo do café, então os grandes barões do café estavam aqui naquele momento fazendo o seu trabalho tanto na área produtiva quanto na área política também, fazendo uma intersecção bastante grande com o poder político, e de lá para cá viemos caminhando no sentido de que hoje nós temos aqui dentro da Rural os departamentos, então aí temos o departamento de café, extremamente relevante, mas temos também departamento de pecuária, temos departamento de soja, departamento de cana, temos departamentos ligados às produções específicas, é aí onde o fazendeiro, o associado, mais interage. E na vertical, né, na horizontal, perdão, nós temos aí comitês, então temos
temos um comitê jurídico, onde vários assuntos, independente de seja correlato à pecuária, seja correlato à agricultura, eles são discutidos dentro daquele comitê. Trazemos aí um comitê de tecnologia, trazemos um comitê de meio ambiente, tudo isso faz com que o caldo da rural acaba suscitando numa melhora do setor agro como um todo. Tributário também, que é extremamente relevante, né, Marcelo? Sem se esquecer o comitê tributário, onde aí nós temos uma pessoa relevante que é o Marcelo Guaritá, gosto de citar, porque ele tem nos ajudado a fazer um trabalho excepcional na discussão de todo esse arcabouço novo que é a PEC da mudança constitucional dos tributos. Então, isso é um assunto que demanda, como eu sempre digo, a salsicha ela fica melhor estabelecida quando todo mundo puxa para o seu lado. Então, óbvio que lá em Brasília cada um está puxando para o seu lado, esperamos que a salsicha vai ficar parada no melhor lugar, né? É assim que funciona. Na verdade, a sociedade rural brasileira, ela se envolve com tudo que diz respeito ao produtor. Inclusive, esse assunto foi tratado hoje na nossa reunião no Conselho, onde nós mostramos, né, Marcelo, fizemos uma relação das atividades nossas dentro do primeiro semestre. E lá ficou descrito todos os nossos trabalhos. Tudo que diz respeito, tudo que seja de interesse do produtor, nós temos alguém tratando disso e a sociedade rural está tentando dar a sua contribuição e, principalmente, levando a visão do produtor rural. É isso que a gente procura fazer. E eu acho que as experiências que hoje a sociedade rural tem, primeiro pela trajetória, né? 107 anos de trajetória, vocês imaginam, nós passamos por vários tipos de governo. Nós passamos desde democracia, ditadura, império e assim por diante. Hoje nós estamos nessa democracia, se é que pode se dizer democracia, mas então a gente tem uma experiência danada. E eu costumo dizer que a sociedade rural hoje é um patrimônio moral, né, da história da agricultura. Por isso que nós estamos, quer dizer, nos dedicando aqui com essa visão, sempre com foco do produtor rural. Claro, e viraram não, né? Mas sempre foram uma referência para todo mundo que se interessa pelo assunto, buscando gente com muita credibilidade. Não, e como disse o Sérgio, né, os governos vão passar, a rural vai continuar. As terras vão continuar do mesmo jeito. Então, a defesa dessa propriedade privada, a defesa do desenvolvimento do interior e do rural, e a defesa do empreendedor rural propriamente dita, que está em cima da produção, é o nosso lema. A gente tem mantido isso como um ponto passivo, porque isso tem sido sucesso em todos os países que assim o implementaram. Se a gente procura trazer a produção agrícola para o coletivismo, já se provou que não é um sucesso. O sucesso é repetir a fórmula que a Rural vem pregando há mais de 100 anos. Agora, para isso, óbvio que tem interesses diversos, em momentos diversos da nação, como falou o Sérgio, a gente passa por momentos outros e temos que saber atuar em todos esses momentos. De forma alguma, a Rural está aqui por uma ruptura, por uma quebra de regras, sair fora das regras do jogo, mas a gente tem que atuar dentro das regras do jogo para poder manter a condição de produção do agricultor o mais estável possível. De forma propositiva, algo que eu admiro muito na Rural sempre foi esse olhar da agricultura como política de Estado. E a defesa central do direito de propriedade nessa construção de política pública, mas como setor privado. Então a gente tem aqui grandes nomes que passaram pela Rural, ocuparam cargos estratégicos, sejam em grandes companhias ou até mesmo no próprio poder público, no Ministério da Agricultura, na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo aqui. É uma entidade que tem essa representatividade não só dentro do Brasil, mas também fora. E eu queria, como a gente vai rodar aqui, tem uns quadros que ilustram um pouco dessa história, mas também os quadros dos ex-presidentes, que eu acho que vai contar um pouquinho dessa trajetória, né? Não, vamos dar uma passada, acho que como você falou, é fácil de ver o desenvolvimento, mas mais que tudo, o importante é a gente lembrar que a Rural, quando estava no momento antes das tecnologias, era um centro de encontro. Então nós vamos poder ver aqui pelo nosso auditório que era realmente uma vez por mês as pessoas vinham do interior, sentavam aqui, queriam escutar, porque não tinha internet. Agora, a tecnologia que você está nos ajudando a trazer para dentro de casa é uma forma da gente conseguir atingir o agricultor que está para o norte de Cuiabá, o outro que está no Pará, o outro que está no Mato Grosso do Sul, quem está no Rio Grande do Sul. Então, a Rural passa a ter uma amplitude de trabalho bastante interessante. Marcelo, se a gente for até andando lá Vamos a gente vai acompanhando, algo que eu tenho dúvida também,
Essa sede da Rural, ela foi a primeira sede ou teve uma primeira em outro lugar? Como foi? Não, ela foi, na verdade, você vê que essa sede, a Sociedade Rural Brasileira, ela foi fundada em 1919. Essa sede aqui, ela foi inaugurada em 1947, 48. Você tem que lembrar que 19 aqui não havia um edifício. Não tinha. E quando ela foi feita, você pode ver que até o próprio padrão, né? Você vê que ela dá uma olhadinha de arquitetura, você vê que toda essa madeira que tem aqui, para você ter uma ideia, é jacarandá, né? Então você começa, ela foi feita nas épocas áureas do café e tudo. Só que por aqui depois foi mudando, teve o café, teve o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do gado, e assim por diante. Então, agora, essa sede aqui, eu não sei exatamente a data, mas ela não acompanha, não significa que é da data da inauguração. Da fundação. Da fundação. Ela era um pouco itinerante, sabe? Ela era um pouco itinerante. Não tinha uma sede fixa até que se fizesse isso. Até que fizesse essa aqui. E o Sérgio está lembrando bem, quando a gente vê pelos quadros do café, a imponência que era o surgimento da sociedade rural com os barões do café, vamos falar assim, da época. E hoje, na reunião no conselho, um dos conselheiros falou exatamente isso. Falou, olha, nós tivemos um auge do café, depois nós tivemos uma baixa do café. Agora nós voltamos a ter um bom momento do café. O café, hoje, é das culturas que está remunerando bem o agricultor. Então você veja que é exatamente esse ciclo de agricultura que nós temos ajudado a levar. Por isso que o agricultor de sucesso foi conseguindo alterar e mudar e expandir. Alguns saíram dessa região de Brasil, daqui de onde nós estamos, no estado de São Paulo, e migraram para Goiás, migraram para Minas, outros foram para o Mato Grosso do Sul, abrindo novas fronteiras. Esse é também um ponto relevante, que as fronteiras brasileiras, a gente tem que se lembrar. Diferentemente dos americanos que conquistaram as suas fronteiras em guerras com os indígenas, nós fomos conquistando com a agricultura de desenvolvimento. Na verdade, esse é um momento importante do Brasil, o momento que a gente chama abrir as fronteiras, né? E que isso aconteceu pós a inauguração da Rural. A Rural nasceu num momento em que a agricultura se limitava muito à região que nós estamos, São Paulo. Isso não significa, se vocês perceberem, os temas, principalmente do nosso acervo cultural que tem aqui, nosso acervo, são nos quadros, eles são todos assuntos relacionados ao café. Você vê aqui, depois lá na sala da presidência, a gente vai ver, são relacionados. Isso não significa, logicamente, que foi só o café, mas todo o ciclo da agricultura, né? Foi. Muito interessante. Vamos lá. Bom, aqui é a nossa sala, quer dizer, a nossa sala de entrada, né? A sala de estar, onde aqui a gente se encontra, aqui a gente toma um café e depois a gente vai para fazer as nossas atividades, né? Você vê que tem históricos, são muitas pessoas, muitos personagens, né, históricos que fosse. Aqui é uma sala onde trabalha a nossa comunicação. Então, porque nós temos um departamento de comunicação que, no fim, acaba hoje nos auxiliando também nessa. Você até deve conhecer as meninas de trabalho. Aqui é a sala de reunião do conselho, né? O Conselho da Rural ele é composto por 21 conselheiros, né? E a gente procura, dentro do conselho, fazer a composição do conselho nosso hoje é muito eclética, vamos dizer assim. Ela tem desde conselheiros tradicionais, como tem conselheiros de alta performance tecnológica, como é o caso do Marcelo, né, que vem como um produtor. Deve ter alguns mentirosos, né? Não, mas é um produtor com essa visão nova do que é ser produtor hoje, né? Tem pessoas como o Wander, que entrou no conselho esse ano, mas vem com essa visão também. Então, é muito bom hoje, ele é muito representativo. E a gente vê visões diferentes. Então, é um pouco, as reuniões aqui dentro, quem assiste às nossas reuniões vai sair até um pouco assustado, tá? Dado, às vezes, até a forma como a gente se interage aqui, mas a gente sabe que todos que estão nesse conselho são comprometidos com a nossa atividade. Então, eu brinco aqui, é meu mestrado, viu? Minha sala de aula, o conselho. Eu imagino, mas a gente fala, se não tem discordância, não tem espaço para crescer, né? Se todo mundo concordar... A gente sempre fala, a Rural
ela é uma entidade presidencialista. Então, o que significa? Que o presidente leva todo o peso e toda a glória. Porém, o conselho, que é um conselho consultivo, ele tem realmente um grupo de pessoas de tamanha capacidade que o presidente se sente super confortável em absorver todas aquelas informações antes de sair a campo. E aí, esse conflito, como você eu nunca me esqueço da expressão dos americanos, né? No conflict, no interest. Ou seja, se não tiver conflito é porque ninguém está ligando para o assunto, entendeu? Então a gente aqui tem conflito. Que bom, é uma coisa boa, né? Isso é muito uma coisa bom, sem dúvida. Todas as decisões que são tomadas nesse conselho, elas são sempre muito respaldadas. E fica muito fácil de você defender isso lá fora. Posição que não foi decidida nem na cabeça de um nem nada, mas teve um conselho bem eclético, bem diverso, mas muito representativo do que é o agro brasileiro hoje, a agricultura como um todo, pecuária e assim por diante. Principalmente Então, enxergar os desafios, né, que o setor produtivo está enfrentando. Eu acho que essa bagagem de décadas, por gente que viveu na pele e assumiu os riscos na pele, como o senhor, como o Marcelo, que vivencia o agro real, não só o agro da teoria, mas que também delibera e participa das discussões em Brasília e fora do Brasil também para pensar o que é a agricultura brasileira, né? Porque as pessoas acham que o agro é pop, o agro é tudo aí, mas não entendem o trabalho de bastidor, como é relevante da gente criar o ambiente institucional para isso. Uma das dificuldades, Wander, que a gente enfrenta é justamente isso. Como o agro migrou de São Paulo capital, não é agro, é uma cidade cosmopolita, blá, 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 blá. E as pessoas do agro estão muito longe. Alguns acham que o pessoal da rural fala, pô, mas vocês não são mais agricultores raiz, né? Vocês não estão aqui no trator, vocês não estão mexendo, vocês ficam aí, ficam discutindo política. E não é uma verdade. Como falou, o Sérgio é um agricultor raiz, eu também sou um agricultor raiz, de vez em quando a gente põe um terninho e vem passear, né, Sérgio? Sérgio direto do Piauí, né? Exatamente. E no interior de São Paulo. É o que nós fazemos, quer dizer, hoje nós temos aqui, hoje eu até quando eu fui convidado para fazer parte aqui, né, da diretoria, para depois, na verdade eu fui convidado por alguns ex-presidentes, porque eles entenderam que o meu currículo, vamos dizer assim, a minha família, desde pequenos produtores aqui no interior de São Paulo, produtor de café e cana e tal, como hoje até grandes produtores na região do Cerrado e Matopiba. E nós começamos e trabalhamos isso desde as áreas de abertura, né, de fronteira agrícola e tudo. Então, de fato, o nível hoje dos conselheiros não é mais aquele tradicionalismo que se tem, onde os velhos fazendeiros, os usineiros, os barões e tal. Hoje é gente que pega e sabe exatamente a dificuldade que o produtor está passando, né, Marcelo? O Marcelo também atua aqui. O Marcelo trabalha aqui em São Paulo, trabalha no Mato Grosso, trabalha fora do país. Quer dizer, no Paraguai a gente tem uma visão muito clara disso. Por isso que as decisões que são tomadas aqui, né, Wander? O Wander está participando agora, são muito bem fundamentadas. Isso que nos dá tranquilidade de a gente continuar com essa bandeira aí, né? Não, são muito bem fundamentadas pela experiência e o dia a dia de vocês fora daqui, né? Então tem muito valor tudo isso para o dia a dia e para a tomada de decisão aqui dentro. Não, e mesmo com todo o respeito que a gente tem pelo histórico aristocrático, vamos falar assim, dos fundadores, a gente tem que lembrar que o mundo anda para frente, as coisas mudaram. Hoje nós temos agricultores de pequeno tamanho de área, mas que são muito eficientes, são muito relevantes para a agricultura nacional, e nós queremos estar engajando esse pessoal todo na discussão que a Rural traz, sempre voltada para defender aquele produtor, aquele meio rural que nós nascemos para. Essa modernização da Rural, eu acho que a gente consegue ver um pouco dos quadros de ex-presidentes ali, que enriquece, né, Marcelo? Você vê que até a gente procura manter alguma coisa. Esse aqui é o lugar para pôr o chapéu e colocar também o guarda-pó e os casacos e tal na época. Demais. Né? Continua aí. E continua preservado, né? Chegar aqui e guardar. Não vai ganhar baú. Parava. Aqui, para você ter uma ideia, na época tem até esse aqui, que era uma espécie de uma chapelaria, um lugar para se tomar um café e tal, onde se fazia para vir fumar, sabe, quando o pessoal... Então já fica... A gente vai mantendo essas coisas como até uma forma de preservar, né?
culturalmente isso, né? O pessoal chegava e aqui, entrava, ia fumar um charuto e tal, vai saber. Aí agora, e também aqui, vamos aqui pelo meio, a gente percebe que a gente tem aqui, na verdade, a história, desde o primeiro presidente, né, da Sociedade Rural Brasileira, onde a gente percebe aqui claramente a dimensão e a importância, né, da rural. Esse aqui, o que nós chamamos aqui, além do auditório, essa é a ferradura, né? A ferradura é porque onde aqui são feitas as reuniões, onde os debates, né, são feitos, a gente procura, é um auditório para 128 pessoas, né? Eu acho que tem. E hoje é muito menos usado do que foi no passado. No passado, ele era... Porque, como o Marcelo disse, a gente não tinha como se comunicar, não tinha nada, a facilidade que tem hoje. Então, foi sempre muito frequentado aqui. E havia, né, Sérgio, a forma de comunicação no passado era uma revista. A Rural tinha uma revista. Tinha a revista da Rural. Rural, Né? Rural. Então, as discussões a revista saía pelo correio e ia Brasil afora. Era uma forma dos produtores lá na ponta se informarem. Vocês distribuíam para o país todo? E é bom, onde haviam produtores associados. Que era associado. Então, foi a revista hoje até, logicamente, ela foi desativada. Primeiro porque não existe mais isso. Mas é dentro aqui, esse aqui é um andar todo, né? Aqui que... Agora, hoje nós fazemos reuniões, às vezes, presenciais, trazemos algumas autoridades e tal, mas tudo é transmitido via YouTube. Então, via de regra, quando tem algum evento, alguém lá do outro lado do Brasil está acompanhando. E teve essa questão da fundação, Marcelo, e Sérgio também, alguma conexão, porque em 1919, né, a gente sempre costuma falar que a Rural é uma entidade irmã lá da BCZ, Política Café com Leite. Como que foi? Tem de fato essa vinculação da Política Café com Leite, em que a Rural e a BCZ assumiram esse protagonismo na discussão e na defesa do setor produtivo, dos produtores rurais, desde então? Procede essa história aí ou não procede? Eu acho que não exatamente dessa forma, porque a Rural ela sempre foi muito focada, primeiro que ela é muito mais antiga do que essas entidades. Hoje, para você ter uma ideia, a Rural sempre teve uma sintonia muito grande com a Associação Brasileira de Criadores, que foi uma entidade que agora nós estamos num processo de incorporação, inclusive, de uma forma em que fique preservado, né, o histórico da Associação Brasileira de Criadores. Logicamente, sempre houve essa discussão política do café com leite, porque tudo era decidido naquela época entre aqui e Minas Gerais. Hoje, de fato, existe essa sincronia nas ações com a BCZ, primeiro porque ao longo do tempo ela foi tomando esse espaço que foi no passado da Associação Brasileira de Criadores, mas por questões outras a BCZ com muito gabarito, né, acabou assumindo essa função. Então hoje ela defende totalmente, ela é uma parceira da casa, inclusive, ela aqui em São Paulo, às vezes até ela lança. Você lembra? A Exposebu, foi lançada aqui, direto aqui. Então nós temos são associados nossos, é uma parceria muito grande. Se você olhar aqui nas paredes, você vai ver muito da família Almeida Prado, que sempre é fundação das duas entidades, tinha os Almeida Prado, e hoje, atualmente, um dos nossos... o Bento é conselheiro? O Bento é conselheiro. Ele é conselheiro na BCZ também, né? O Bento é conselheiro e diretor da BCZ. Diretor da BCZ. Então existe essa Bento Mineiro. interação, porque, obviamente, daqui para Minas, como falou o Sérgio, tinha a interação política, café com leite, sim, e tinha a interação de produtores, né? Nós tínhamos café e os produtores de café em Minas. Né? Eu digo, a BCZ assumiu um protagonismo tecnológico também no melhoramento genético, né, dos animais, na proteção desse registro dos animais da raça zebuína no Brasil. E isso diretamente também impacta no ganho de eficiência da nossa agropecuária, que é uma pauta da Rural, porque tem um departamento de pecuária, então há essa convergência mesmo. Olhando aqui para os quadros... Você já viu, primeiro tem essa visão, dá uma olhadinha aqui, ó, o ponto, o local privilegiado, né, que nós temos aqui. Se você perceber que isso aqui, na verdade, é um cartão postal, né, de São Paulo, se a gente for analisar. Dá uma olhadinha aqui, você vê aqui o viaduto do Chá,
de prefeitura. Aqui atrás nós temos a coisa. Aqui é o Teatro Municipal. Dá uma olhadinha aqui, a Praça Ramos de Azevedo. Então nós estamos aqui praticamente num cartão postal, né, de São Paulo. Então a posição nossa, além da sede ser dessa forma, é uma posição bem privilegiada. Tá vendo? Aqui embaixo é o Teatro Municipal, olha. Lindo, né? É lindo mesmo. Lindo aqui. A história de São Paulo tá aqui. A história de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. Tudo aqui conectado. Vamos lá. O Lago São Se Francisco. quiser xingar o prefeito, você pode abrir. Você pode xingar o prefeito e avisa. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é aqui pertinho também, né? Também. Foi, que é do direito. E tivemos ex-presidentes que se formaram lá, né? Vários membros da Rural que se formaram. Na verdade, o que eu sempre, quando eu entrei aqui na Rural, eu falava, pô, eu sou engenheiro agrônomo, eu tô achando que eu sou minoria, tem mais advogado que engenheiro agrônomo. Mas no fundo, eram advogados que se destacaram, formaram no Lago de São Francisco, mas se destacaram e eram fazendeiros de nascença e herdeiros de terra, que se destacaram principalmente na época da Constituinte. Nós tivemos Flávio Telles de Menezes, que fez um trabalho espetacular, e outros que aí vieram a ser presidentes, que eram formação no direito, né? Para você ter uma ideia, essa história começou na época em que nós fizemos 19 com Eduardo de Fonseca Coaching, né? Então ele foi o primeiro presidente da Rural, foi por um período, depois foi o presidente, foi o conde de Prates. Então por isso que isso era muito, muito vinculado com uma história de aristocracia. Hoje mudou, depois foi Moraes Barros, Ribeiro dos Santos, então foram pessoas que foram pessoas de muito prestígio diante, e assim por diante. A gente fala Souza Queiroz, Figueira de Melo, Sampaio Vidal, Bento Sampaio Vidal. Você vê que tem uma história muito grande dentro, não só da nossa área, né, como eu fazer. E assim por diante, vai até chegar na Teresa Vendramin, que foi outro, mas aqui você percebe, são ministros da agricultura, tem o Roberto Rodrigues, são vários, dentre Sérgio, eu vou te contar uma história que você não sabe, viu? Mas o Eitan, ele é de Ribeirão Preto, foi casado com a filha do Schmidt, que era um maior produtor de café, o Coronel Schmidt. E quando minha avó casou, ela foi morar na fazenda, que era o meio do mato naquela época. E ela estava lá, jovenzinha, falou, não recebia visita, até que apareceu o Eitan. Ele cruzou, porque a fazenda é do outro lado do Rio Pardo, ele cruzou o rio e foi fazer uma visita para minha avó e para meu avô. Aí ela ficou tão sem graça, porque ela falou, pô, ele chegou de surpresa, eu não tinha nada para fazer, para oferecer. Aí ela falou, bom, peguei um queijo que eu tinha uma forma de coração. Aí abriu o queijo, cafezinho, aquela coisa. E esse que ele olhou para o meu avô e falou assim, será que eu posso cortar o coração da Áurea? Que é a minha avó. Essa história é boa, desse aqui, ó. Né? Então, além de tudo, ele era um galanteador. Devia ser, né? Vamos ver. Mas o Malta Cardoso, olha, o Rolim Teres. Uma coleção de histórias aqui. Uma coleção de histórias. Tem agora o Rezende Junqueira, esse devia ser parente do Marcelo. Esse foi um presidente muito importante, o Salve de Almeida Prado. Sabe, esse foi uma das expressões muito grandes da sociedade rural. Renato Ticolá também foi outro muito grande. E depois aquele doutor Flávio Telles de Menezes, esse continua sendo uma expressão muito forte. Ele, junto com o Roberto Rodrigues, formaram a Frente Ampla da Agricultura na época da Constituição. Foi na época do UDR também, que era um trabalho que foi feito junto, mas eu me lembro que foi a Sociedade Rural Brasileira, representada pelo Flávio Telles, a OCB, representada pelo Roberto Rodrigues, e a CNA, representada pelo Antônio Ernesto de Salvo, foram formar a Frente Ampla, que foi a frente mais combativa e combatendo na Constituinte, com relação à terra produtiva, com relação a tudo. Então, essa história já vem. E o doutor Flávio é uma das pessoas ainda... E o senhor já estava lá, né? Na Constituinte, o senhor já estava. Você sabe que essa Constituinte tem uma coisa interessante, né? Que alguns comentam, falam, não, o erro da nossa Constituinte foi 1 ano só. Porque nós fizemos a Constituição 1 ano antes da queda do Muro de Berlim. Se tivesse esperado 1 ano, todo mundo ia falar, pera um pouquinho, aquelas coisas deram errado, vamos só nas que dão certo. Então era muito mais fácil, né? Mas o embate, né, Marcelo, foi muito forte com relação à terra produtiva, principalmente, né? Me lembro que foi, então, e
E eles foram personagens assim. Achei um corte interessante, Sérgio. Nós estamos prestes a comemorar o 3º centenário do café, e esse Isso. quadro representa o segundo centenário. Então era 1927, a gente está indo para 2027, está indo para o 3º centenário aí, o quadro que representa a comemoração. A comemoração do segundo centenário, inclusive, foi até assunto hoje da pauta da nossa reunião do Conselho. Nós vamos fazer uma comemoração e um evento, na verdade, do tamanho da agricultura e da cafeicultura brasileira aqui, e a Sociedade Rural Brasileira vai liderar, vamos dizer, esse processo desse marco histórico, né? Então, isso foi uma coisa que aconteceu lá, parece que não demora, vai ver, já estamos a dar quase 300 anos de café aqui no Brasil e vai ser comemorado aqui na Rural, né? Mas dando sequência aqui, o Pedro de Camargo Neto ainda continua exponenciando, Roberto Rodrigues, que não, é dispensável, dispensando qualquer tipo de apresentação, continua atuando muito forte aqui ainda, dentro da Rural. Pra você ter uma ideia, a presença minha hoje aqui tem muito a ver com a indicação do Roberto Rodrigues, do Pedro Camargo, que foi do João Sampaio, que também já está fazendo. Luiz Raffers foi emblemática a gestão dele aqui. Então, aqui são só pessoas que, no fim, marcaram história dentro do agro brasileiro. Por isso que a responsabilidade é muito grande hoje. Eu fico pensando até preocupado. O João de Almeida Prado, o João de Almeida Sampaio, Cesário Ramalho, o Gustavo Diniz Junqueira, que jamais da área jovem, o Gustavo passou aqui e deixou marcada aqui. Nós gravamos um episódio com ele no Poder do Campo, aqui da Pujante, foi extremamente enriquecedor também. Nossa, ele é uma pessoa altamente... E ele saiu da Rural para ser secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Então, e ele tem essa visão moderna, sabe, de coisa. Hoje ele estava na reunião junto com a gente, quer dizer, ele traz, na reunião do Conselho, ele traz muitos conteúdo para a nossa região e essa visão desenvolvimentista, e sempre você vê que é uma visão de planejamento futuro, né? A gente vai fazer o Marcelo Veilang Barbosa Vieira, que é o Marcelo Vieira também, que hoje é o coordenador do nosso departamento de café, que é quem vai organizar toda essa festa dos 300 anos. A Tereza Vendramini, que é a Teca Vendramini, ela foi a primeira mulher, depois de 100 anos, foi a primeira mulher, passou aqui pela Rural, ela foi uma pessoa com um carisma muito grande, então ela abriu, na verdade, as portas da Rural para a mídia, para a comunicação, de uma forma bem mais leve, suave, sabe, do que era, na verdade. Ela acabou sendo obrigada a introduzir a Rural à internet, porque ela pegou o período da Covid, nós não podíamos fazer eventos presenciais, e ela falou, não, vamos fazer tudo na mídia, e conseguimos fazer bastante evolução. E coincide com o período que eu entrei na Rural Jovem, porque era no virtual também, eu entrei em 2020, e foi extremamente enriquecedor. Eu acho que representa também um pouco da modernização pela qual a Rural passou e precisa passar, principalmente refletir hoje na reunião do Conselho, a gente discutindo, né, o que vai ser da agricultura nos próximos 10, 20, 30 anos, né, a Rural continuar exercendo o protagonismo que exerce desde que a agricultura se dispôs a ser representada. E a Rural foi a fundadora, né, desse tipo de representação da agricultura. Bom, depois da Tereza Vendramini, bem, isso aqui vamos deixar depois. Aí vai ser o próximo senhor. Vamos deixar aqui o próximo quadro, a gente conversa depois, né? Como é que vai fazer. Mas eu sinto muito honrado, né, de hoje ter... Você sabe que você tem uma vantagem, Sérgio, porque já chegou a tal da inteligência artificial. No seu quadro você vai estar novinho. A gente vai fazer um Sérgio diferente. E o senhor já era associado aqui, Sérgio? Desde qual exercício aqui? Vamos pegar o do Marcelo do senhor. Em qual exercício aqui? Não, já sou associado já há algum tempo. Acho que em 2000... Eu fui convidado pelo Cesário, na época que eu ainda estava na Abramilho. Junto com o Cesário. Eu e o Cesário, nós somos fundadores da Abramilho. Então, desde a época, eu já vim aqui para a Sociedade Rural. Depois, eu tive uma interlocução muito grande com o Gustavo também lá, porque o Gustavo, mas aí foi mais já na época do IPA, né, do Instituto Pensar Agro, lá em Brasília.
com isso, depois acabei me associando. Quando terminou meu mandato na Abramilho, foi quando eu fui convidado a vir fazer parte da diretoria junto com a Teca, com a Tereza Vendramin. Não, Sérgio, você vai para lá, porque por causa dessa experiência com fronteira agrícola e tal, e eu já vinha de um trabalho muito exitoso, vamos dizer assim, da Abramilho, porque no período em que eu passei na Abramilho, eu passei junto com o ministro Alisson Paulinelli, que era o nosso executivo. Então, para você ver o privilégio que eu tive de conviver com uma pessoa como Alisson Paulinelli. Então, eu já vinha com uma certa bagagem para vir para cá, para Rural. Foi quando eu acabei concordando e vindo, e estou muito satisfeito, né? Depois essa questão desse processo de sucessão aqui, ele já existe, mas já é praticamente definido, existe algumas coisas que a gente pretende seguir. Por exemplo, eu estou hoje agora, fui para o segundo mandato, fui reeleito, e o nosso próximo presidente vai ser o Marcelo. Desde que ele concorde com isso, logicamente. Mas ele já vem acompanhando e sendo preparado para ter essa sequência, né? Eu tenho a impressão, Marcelo, você entrou tem muito tempo também. Na verdade, assim... Sua família já era tradicional da Meu avô está na Rural, muito antes de eu nascer. O Pedro Bento de Camargo, embora ele seja Bento de Camargo por pai, é primo do meu pai por Almeida Prado, né? Então minha família é Junqueira e Almeida Prado são os meus bisavós, né? Então sempre tivemos participação. O Luiz Raffers era jogador de polo, meu pai era um jogador de polo, se encontravam muito, mas eu vinha atuar mesmo aqui dentro da Rural na época que estava o Gustavo. Eu não atuava nada, não participava, o Gustavo aí entrou e falou, não, queria trazer gente nova, venha participar. Aí eu comecei a participar, naquela época, sem muitas pretensões, já na gestão do Marcelo eu entrei no conselho, mais ou menos o mesmo caminho que você está fazendo, e aí a Teca me chamou para ser diretor. Ah, não, você vem me ajudar? Tá. Então eu ajudei bastante. Então, na diretoria da Teca tinha eu e tinha o meu primo Renato Junqueira, que era vice-presidente. Então, eu e o Renato ajudamos bastante a Teca naquela época. Tivemos o problema da pandemia, que para a Rural foi um impacto até financeiro, porque a Rural é uma das associadas fundadoras da AgriShow, então uma parte da nossa renda vem da feira. A feira não ocorreu por causa da Covid, então nós tivemos realmente que equilibrar os orçamentos, mas passado aí, o Sérgio estava já se preparando para entrar, o Sérgio falou, não, continua, estou vendo o trabalho que vocês estão fazendo, tal, e me trouxe aí para a vice-presidência. Então, estamos aí ajudando. Maravilha. Agora nós vamos dar um salto lá para a sala do presidente. Bem, aqui é a antessala da presidência, né? Aqui nós temos a Kelly, que é a secretária, fica... Lá nós temos a Isabela, que é a nossa estagiária, que nos assume. E aqui é a sala da presidência. É o local onde eu despacho, eu faço aqui as reuniões, essas coisas todas que eu tenho. Então, esse aqui é um lugar muito importante, né? Primeiro porque você vê que a gente tem aqui ainda... Que é o gabinete. É o gabinete da presidência. E você vê que são, né? Hoje até os móveis aqui, eles são personalizados, tá vendo? Você vê, ó. Ele é feito no Jacarandá, mas ele é personalidade, sociedade rural. O acervo aqui, nós temos esse quadro aqui, é muito valioso. Nós pedimos para fazer uma avaliação do período nesse patrimônio cultural e artístico que tinha aqui. Esse quadro aqui foi o que foi mais avaliado, foi melhor avaliado, que é uma florada de café, né? É um pintor italiano, né? Tavac, e eu fiquei... algumas referências, tem coisas bem antigas aí que eu não me atrevo nem a mexer, mas de qualquer forma esse aqui é um gabinete onde eu fico... Cristão. Ah, Cristão. sem dúvida, né? Isso aí eu quis... esses dias até eu pensei em trocar de lugar, mas no fim isso aí já está aí já há mais muito tempo. E para dar sabedoria também, né, Sérgio? Sabedoria nas decisões. A gente... Isso diariamente eu peço para que Cristo ressuscitado nos traga, nos mostre sempre o caminho certo, né? E com certeza ele tem feito isso até agora, né? E a convivência com o senhor é exemplar nisso, às vezes no almoço, a oração, os cuidados, isso a gente testemunha, quem convive diariamente, esses detalhes, né, da fé cristã. Então esse sofazinho aqui já decidiu muita coisa. Já, muita coisa já aconteceu aqui, né?
e a gente recebe, mas geralmente assim, assuntos mais que são mais você precisa fazer de uma forma um pouquinho mais restrita, né? A gente trata aqui, né? E tem Portanto, pecuária também aqui, não é só café, não. não, pecuária Marcante, é. marcante, não tenha dúvida. Isso aqui, principalmente, você vê, essa é na fase do leite, né? Você vê que a gente vê ali na frente, tem até algumas estátuas de boi, hoje é mais dentro dessa onda, vamos dizer assim, que teve do zebu que veio, ele começou aqui dentro também. Você vê, teve algumas pessoas que vieram, foram praticamente introdutores da pecuária de corte aqui. Nós temos um ex-presidente, o Dr. Flávio Teles de Menezes, Que é criador. ele é criador famoso, ele tem aquela marca do Nelore Golias, Sim, então sim. depois tem outro aqui que foi do Schumacher, o Evaru, então são coisas que se você falar nesses nomes, não hoje já tem mais, mas foram muito importantes no desenvolvimento do Nelore aqui e nasceu também, quer dizer, foram pecuaristas daqui, né, de dentro da rural, né? Interessante, eu não sabia não que o Dr. Flávio era Foi, o Nelore Nelore Golias. Golias, até hoje a família dele, né, trabalha De nessa criadores. coisa, de criadores, sem dúvida. Ah, você vê que É nós obra de arte para todo lado, né? De tudo aí, desde gaveteira até você, ó, né? pô, Todo detalhe aqui tem uma enciclopédia britânica. pois é, e essa antiga, hein? Essa aí é. Eu não sei, eu tenho até um medo, né, de eu estar mexendo nisso, para não ficar. A gente percebe que é muito rico, né, em história, em dados, alguma É. coisa. Não é bem a minha. Tem livro aqui de 100 anos, né? Tem, sem dúvida. Aí tem E aqui tem a biblioteca, né? Nessa biblioteca também às vezes a gente faz aqui uma sala de reuniões onde nós recebemos, né? Hoje, por exemplo, nós recebemos água punjante aqui, né? Isso aí. Tá sendo nosso A estúdio do punjante, podcast. você vê no estúdio, e está aqui à disposição. Nós fazemos. É um lugar, é um espaço muito bonito, porque você vê, eu já tive várias propostas de pesquisas e tal para o pessoal vir aqui fazer. Eu ainda não me senti muito confortável por entender que isso aqui é uma coisa muito. Ela precisa ser muito. Mesmo para manusear tudo isso, tem que ser feito por profissionais, né? Não Exato. podemos chegar. A USP está pedindo para mim fazer aqui tudo, e eu estou querendo ver se eu consigo fazer alguma coisa para que seja digitalizado, sabe isso? Sim. Alguém que assuma o compromisso de fazer uma pesquisa, mas digitalizar isso. Esse acervo aqui todo Esse tem que acervo ser todo. preservado, né? Pois é. É patrimônio moral do agro brasileiro, tem que ter patrimônio bibliotecário aqui também, né? Pois é, sem dúvida, né? Diário do Congresso Nacional, sempre de 1949. Você vê, tem diário oficial, olha aqui onde foi feito. Revista do BNDES aqui, Almanaque da Secretaria da Agricultura de São Paulo, de 1917 esse livro aqui, ó. Tem 110 anos o livro. Caramba, 1915. Olha isso. Tá em bom estado ainda. Pois é, você vê que tem. Eu vi uma aqui Caramba. olha esse aqui, ó. É uns trabalhos feitos, memórias do Instituto Oswaldo Cruz, olha, Caramba. 1929, 1930. 1929, onde o Departamento Nacional da Evolução e Produção Vegetal, 1933, 34, relatório, tá vendo? Uma ala da Rural também é um pouco de museu aqui nessa. Museu, não sei, aqui, Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, esse é um deles, né, tá vendo? Olha só, Bolsa de Mercadorias de São Paulo, relatório, 1948. Turma falando de Bolsa de Valores hoje em dia, né? Você vê, já tinha, em 48 a Rural já estava com essa, Já estava de olho no mercado, os contratos. tá vendo? Eu acho que, na verdade, dentro desse acervo aqui tem muita coisa, sabe, que histórica, que a gente precisaria. Não sei como explorar isso, viu, Wander? Vamos ver se a gente consegue. Eu pensei em digitalizar, mas acho que é muita coisa. Acho que não vai ter ninguém que vai se interessar em fazer, né? Acho que é importante digitalizar para permanecer isso, né? Deixar isso como
um acervo da Rural, futuras pesquisas, a academia, fazer essa parceria com a Exalc, talvez, acho que tem muita coisa aqui, a FEA da USP. Acho que A USP já me propôs a vir aqui e tal, e eu fiquei um pouco receoso de eu não conhecer bem os critérios, né, que a USP ia fazer isso aqui. Como é que ia manusear isso aqui? Você pensou? A gente começasse a perder alguma dado aqui. Eu tenho a impressão que o mesmo manuseio disso deve ser feito por alguma coisa, por alguém que seja profissional na área. Sim, sim. Talvez fazer o arquivamento antes, né? Catalogar o que tem aqui no acervo antes de liberar. Pode ser algo interessante. Vamos, aqui tem um corredor e ali no fundo eu queria mostrar para vocês onde funcionava a revista Rural, né? Aquilo que ela tinha aqui continua, tem mais um espaço aqui também para reuniões e onde a gente coloca também você vê, ainda continua aqui, tem bastante ainda. Aqui deveria ser a sala diretoria jurídica, né? Vários acervos aqui, revista de legislação federal, tem estadual também. Revista da Sociedade Rural, aqui tem um exemplar da revista, ó. Eu acho que isso aqui. 1942. Estava na Segunda Guerra ainda, já estava tendo a revista. Eu tenho a impressão que isso aí é uma síntese, os que elas foram acumulando e encadernando, né? Encadernaram para ficar. Capaz que reuniram todas as revistas de um ano e fizeram tudo isso aqui, eu tenho a impressão que foi, né? E era assim que se comunicava, né, com os associados. Naquela época era o único foco por correio, né, e as revistas que eles faziam. A gente desenvolvia até aqui dentro, tinha uma gráfica, ela funcionava, isso aqui é a gráfica da revista, né? Você vê, esses são alguns personagens aí. Lunardelli, Jeremias Lunardelli, quer dizer, são os italianos que, na verdade, promoveram aqui o desenvolvimento industrial, né? Aqui. Sim. Você vê que. Os banheiros, outras salas de reunião. Agora, deixa eu mostrar, né? Onde era a antiga revista da Sociedade Rural Brasileira. Hoje é um posto de atendimento, né, da Credit Citrus, do Banco Sicoob, que é onde eles dão atendimento especial aqui aos associados, né, da Rural. Em atendimento, vamos dizer assim, prioritário, né, a todos aqui os associados. Sim. Então, é também alguma coisa que a Rural oferece, né? Porque, como eu disse para você, em todo o andar, todo esse piso é propriedade da Rural, né? Uhum. E aos poucos a gente foi, nesse caso, cedemos para a Credit Cicobi, que é a parceira nossa também, né? Sim. E assim foi, e nós pretendemos. Esses dias atrás, o GPB, Grupo Pecuária Brasil, estava precisando daqui de um espaço, aí nós cedemos um espaço aqui para ele, ficou por um período, depois agora saiu, ou seja, todas as entidades que de certa forma, trabalham na mesma linha, né, nossa, de defesa do produtor, tem espaço aberto aqui. E isso tudo, pessoal, acho que vale mencionar, isso tudo aqui dentro de São Paulo, no Centro Histórico de São Paulo, a gente está aqui no Vale do Anhangabaú, no 19º andar aqui, é a sede da Sociedade Rural Brasileira. Então tem essa história aqui do agronegócio, da agricultura brasileira, e queria agradecer muito isso, acho. Agradecer por... Tá bom, então, eu é que agradeço, viu? Eu agradeço. Deu certo. E nós estamos aqui à disposição sempre, e foi um prazer receber, viu, a Pujante aqui, e dizer que aqui é a casa de vocês. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Sérgio. Pessoal, esse aqui foi mais um episódio do Poder do Campo, o podcast da Agro Pujante, é o ecossistema jurídico do agro aí. A gente tem como missão fortalecer juridicamente o setor produtivo, o setor agropecuário brasileiro. E hoje foi uma honra ser recebido aqui pelo presidente, vice-presidente, Sérgio e Marcelo, da Sociedade Rural Brasileira, contando um pouco dessa história da agricultura para toda a nossa audiência, os advogados que estão espalhados pelo Brasil todo aí, entenderem a relevância desse papel representativo, da relevância também, a gente pôde perceber aqui na conversa, dos advogados nessa construção, né? Os juristas participaram ativamente da construção de um agro seguro, um agro pujante, um agro de oportunidade,
E quero agradecer vocês. Quem não se inscreveu no canal da Agro Pujante, se inscreve aí. E lembrando que a gente está com um curso rolando lá na Escola Pujante. Vocês não podem perder essa oportunidade aí de acompanhar nossos centros de formação aí, curso de contencioso estratégico no crédito rural, holding rural, reforma tributária no agro, acidente de trabalho no agro. São várias formações completas para vocês aí que vocês precisam conhecer, participar ativamente, porque juntos nós conseguimos gerar toda essa transformação. Então, agradeço a audiência de todos, agradeço nossa co-host aqui, Letícia Perfeito, que está acompanhando ativamente também. Mais uma vez, Sérgio, Marcelo, muito obrigado pela recepção e por toda a apresentação da Rural. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, fiquem à vontade. Não, agradeço enormemente, Wander. Acho que a Pujante é um desenvolvimento, um passo a mais para o setor agro. A Rural está de portas abertas, quer manter esse relacionamento, quer expandir a forma que a gente possa interagir. E óbvio que não só para o meio jurídico, mas para todos os agricultores, para todos os engenheiros agrônomos, para todos os interessados em desenvolvimento do agro, a Rural é um canal para desenvolvimento da produção brasileira e esperamos que a gente possa interagir mais vezes e ter outros momentos como esse. Sérgio? De fato, foi muito gratificante, foi muito prazeroso hoje o nosso encontro. E de vocês aí que acompanham a Pujante, eu acho que, como o Marcelo disse, é um passo à frente. De qualquer forma, hoje eu queria dizer que a sociedade rural vai estar sempre aberta para todo mundo que pensa o agro da forma como nós pensamos, né? Da forma como agora esse conselho pensa. E também uma coisa que eu gostaria de deixar como mensagem de vocês verem que nós sobrevivemos até hoje por 107 anos. Estamos passando por um momento de dificuldade, sim, muita gente fala às vezes que é crise. Na verdade não é crise. Você calcula quantas vezes na história da Rural nós já passamos por dificuldades, por coisas e conseguimos superar. Primeiro porque, não é só pela sociedade rural, mas pelo produtor rural brasileiro. As dificuldades podem ser grandes, mas o produtor rural brasileiro, o homem do campo brasileiro, é muito maior que isso, né? Então, eu gostaria de dizer que a casa aqui é de vocês e sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada, é uma honra poder contar com vocês e absorver um pouco do conhecimento que vocês têm. Muito obrigado, pessoal. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, porque assim a gente leva a mensagem mais longe. Até a próxima, até o próximo episódio.